Ok, voltamos com o JMV Notícias. Nós estamos ao vivo, são 16 horas e 18 minutos. Transmissão logo mais, a retransmissão, perdão, logo mais às 18, às 20 e às 23 horas. Olha, gente, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O dia 18 de maio foi escolhido como Dia Nacional Dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil em 1998, quando entidades reuniram-se na Bahia na luta pelo fim da exploração sexual e comercial de crianças, pornografia e tráfico para fins sexuais. E essa data, dia 18, lembra o sequestro da menina de 8 anos, Araceli Cabreira Sanches, que foi em 18 de maio de 1973. Ela foi drogada, espancada, estuprada e morta por integrantes de uma tradicional família do Espírito Santo e ninguém foi preso. Está aqui nos estúdios do JMV TV a Deise Adriana Nicolete Mendes, ela que é coordenadora da assistência social aqui de Timbó. Deise, boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde, Salmos. Boa tarde, né? Quem nos está assistindo aí no Jornal do Médio Vale. Como é que está o trabalho, inicialmente, pessoal da área da assistência social do CREAS, né, que é o Centro Especializado de Assistência, Centro Especializado de Atendimento. De Atendimento, isso, né, de Assistência Social. Assistência Social, isso. Desculpe. Como é que está, inicialmente, como é que está o trabalho? O CREAS, ele foi inaugurado, né, dentro do Departamento de Assistência Social agora em janeiro, né? E como a gente já falou, ele é um centro especializado de atendimento, né? Ele atende toda a parte de violência, a criança e o adolescente, a violência contra a mulher e a violência contra o idoso, né? E nós hoje, como é o dia 18 de maio, né? E a campanha de prevenção é o Dia Nacional pelo Fim da Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil, nós preparamos um trabalho para o nosso município, né? Em prol, né, dessa campanha que é nacional. Então, cabe também ao município de Timbó, a Prefeitura Municipal de Timbó, está colaborando, né, com o nosso governo federal nesta campanha nacional que para nós é muito importante, né, porque a nossa criança, a gente sabe que é o futuro de amanhã, né? A realidade aqui em Timbó, como é que está a situação aí? Olha, hoje nós estamos em atendimento no CREAS com 20 famílias, né, sendo essas violência física, violência psicológica, violência sexual, né, em atendimento com a psicóloga e assistente social do CREAS, né, muito mais atendida sim pela psicóloga. Por quê? Porque nós temos que estar preparando a essa criança, esse adolescente, para ser um adulto sem culpa. Por que sem culpa? Porque a criança ou o adolescente que é abusado sexualmente, ele ainda se vê como culpado diante dessa situação, né? Então a gente prepara ele para que no futuro ele não fique com nenhum trauma psicológico, né, e que ele possa ser um adulto saudável, um adulto tranquilo, que ele possa se relacionar com uma outra pessoa adulta sem traumas, né, pelo que aconteceu na infância. Exatamente, há casos inclusive de que adulto não quer mais saber de relacionamento, mulher não quer mais saber de homem, acha que homem é tudo igual justamente por até, esse repente, trauma, né? Por ter sofrido um abuso sexual, por ter sido vítima, né, de violência doméstica quando foi criança ou quando foi adolescente dentro de casa. Se não bem trabalhado, vai ficar com trauma para o resto da vida. Para o resto da vida. Sofreu um abuso sexual. Infelizmente, se nós não trabalharmos enquanto criança, enquanto adolescente, será um adulto com problemas seríssimos no futuro. Agora eu estava vendo uma entrevista que você deu o Jornal do Médio Vale, saiu na edição de ontem e a gente até estava conversando fora do ar. Você estava falando que 99% dos casos de abuso sexual acontecem dentro de casa. Infelizmente essa é a nossa realidade, né? E esses dados são nacionais, né? Como você mesmo pôde perceber, são 90% hoje dos casos, né, acontece dentro de casa, né? É a pessoa com que a criança, com que o adolescente mais confia. É o pai, é o irmão, o padrasto, um tio. Por quê? Porque a criança confia nessa pessoa. A gente jamais possa imaginar que esse adulto faça mal a essa criança. E a criança, ela tem isso com ela, né? Por que o meu tio, por que o meu pai ou o meu avô poderiam estar me fazendo mal?
Então ela não consegue imaginar que dentro da própria casa ela venha sofrer esse tipo de violência. Deise, o que é violência, o que o Conselho Tutelar entende, o que vocês entendem por violência sexual? É o uso, né, da criança e do adolescente, né, para a prática de sexo, né, para satisfazer o adulto realmente na questão do sexo. O abuso também pode ser considerado, às vezes, não aconteceu o ato, mas através de carícias, de carícias, de toque nas genitais. Então tem que se cuidar muito, porque às vezes um simples passar de mão, né, hoje ele já acarreta o abuso. As escolas, há uma orientação no sentido aí dos professores perceber qualquer movimento estranho, ou qualquer atitude estranha de um aluno, de um adolescente, de uma criança? Hoje, inclusive, as nossas profissionais do CREAS, até na entrevista que elas deram na Rádio Cultura, elas colocam bem essa questão, né, de quais as atitudes que a criança ou que o adolescente que sofrem qualquer abuso, qualquer violência, aparentemente começam a apresentar, né, dentro da sala de aula. A criança acaba se isolando, né, na hora de brincar ela prefere brincar sozinha, né, na hora de fazer uma atividade com o grupo ela já fica mais retraída, né. Nem sempre, Salmos, quer dizer que essa criança está sim sofrendo um abuso, mas é uma forma da gente talvez investigar o que pode estar acontecendo com essa criança, porque com certeza ela vai mudar o jeito de ser, o jeito de se comportar dentro de uma sala de aula ou mesmo dentro de uma creche, porque não acontece só com crianças maiores, acontece com crianças de 2, de 3, de 4, de 5 anos, né? Eu, inclusive, quando comecei a trabalhar em Dayal, há muitos anos atrás, né, o primeiro atendimento que me veio de violência sexual foi de uma criança de 6 anos pelo pai. Então, para a gente foi um choque muito grande, porque a gente não quer acreditar, né, que um pai consiga fazer isso com a própria filha. É verdade, e geralmente esses casos acontecem com as pessoas mais próximas. Mais né? próximas. É como eu falei antes, realmente com a pessoa que a criança mais confia, que devia dar o carinho, que devia dar o apoio, né, e acaba machucando dessa forma. Hoje pela manhã eu tenho um programa lá em Pomerode, na Rádio Pomerode, programa Voz da Comunidade, também ouvi conselheiras, pessoal do CRAS, e a gente tocou nesse assunto seguinte, porque às vezes a mãe conhece uma pessoa, um companheiro, já traz para dentro de casa, tem que ter muito cuidado, né? Sempre se diz que apesar de todo cuidado é pouco, mas vê que o passado desse sujeito conhece hoje, já leva para dentro de casa, aí tem filhos pequenos, tem filhos adolescentes, o maior perigo está aí também, né? Tá, infelizmente a gente tem tido bastante situações nesse sentido, sim, né? De mulheres que se separam, né? Elas sustentam a família delas, né? Acho que elas trabalham, estão ali lutando pelos seus filhos, né? Mas é como você falou, de repente está trazendo para dentro de casa uma pessoa estranha, que ela mal conheceu, né? E que possa vir a colocar os seus filhos em risco. Agora, Deise, no caso, a gente é aquela coisa, geralmente acha que uma pessoa, alguém abusa de uma criança, um adolescente, é um estranho. Agora, o que a gente observa também, aumentou o índice de crianças cada vez menores sendo, né, estupradas, sofrendo violência sexual por adultos, né? Cada vez crianças, tem fatos aí de crianças de 2, 3 anos, inacreditável. É que são indefesos, né? O adolescente ele já consegue se defender, né? E a criança de 2, 3 anos, infelizmente, ela é uma criança indefesa, não consegue pedir socorro, né? Aonde a pessoa acaba se prevalecendo dessa situação. Essas pessoas estupradoras, esse tipo de gente, são pessoas doentes? O que passa na mente de um sujeito desse? Salmos, infelizmente, né, como a gente colocou antes, se ele não foi um adolescente ou uma criança tratada, né, quando ele sofreu um abuso, lá no futuro ele pode vir a repetir tudo aquilo que ele sofreu enquanto criança. Então a gente também tem como os dados estatísticos, né, que quase 70%, 80% dessas famílias que são abusadoras, elas sofreram também o abuso quando criança. Foram crianças também maltratadas, né, através de violência física, violência psicológica ou mesmo violência, né, sexual. Então foram crianças maltratadas dentro da sua casa e futuramente ela vai vir
a repetir esse ato com seus filhos, com sobrinhos, com netos. Por quê? Porque ele não foi trabalhado quando precisava. Agora, por exemplo, é mais difícil, por exemplo, trabalhar uma criança ou adolescente, a criança que sofreu o abuso sexual ou o adolescente que sofreu o abuso sexual? Qual das duas faixas é mais difícil? Eu acho que o adolescente é mais difícil, porque a criança, a gente tem certas formas de se trabalhar, né, com ela, através de jogos, né, lúdicos, através de conversas que realmente são para a idade deles. E o adolescente, como ele já entende do que nós vamos falar, ele acaba se fechando, se retraindo, porque é difícil também para ele conversar conosco sobre o assunto, né? Tem adolescente que não quer vir para o atendimento psicológico, porque para ele vai mexer muito, vai doer muito para esse adolescente ter que falar dessa situação. Agora tem aquele adolescente também tem vergonha de denunciar o caso, né? Vergonha, medo, principalmente, não só o adolescente, a criança também, além de ser vítima, né, de passar por todo esse constrangimento da violência sexual, ela é ameaçada pelo agressor. Se você contar, eu vou ser preso. Se você contar, eu mato a sua mãe. Então a criança está sendo mais uma vez vítima, né, de uma violência psicológica. Além de estar sofrendo a violência sexual, ele está sendo então vítima de violência psicológica porque está sendo retraído. A criança, até para querer proteger a mãe não vai denunciar, não vai falar e vai ser um adulto infeliz para o resto da vida, infelizmente. E dá prisão mesmo? Dá prisão, sim. Não são todos os casos, Salmos, que a gente consegue esse êxito, né, da prisão, certo? Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem provas concretas, né? Que a partir do momento que existe a denúncia na delegacia, quando chega essa denúncia, é feito o exame de corpo de delito, né, de conjunção carnal. E se tiver como provar, a gente tem como então punir esse cidadão. Nosso amigo Cleiton lá no outro lado, ele está fazendo sinal para um rápido intervalo comercial e nós vamos obedecê-lo. Tá, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos já já conversando então com a Deise Adriana Nicolete Mendes, ela que é coordenadora de assistência social aqui de Timbó. Voltamos já já.